Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, primeira série do ensino médio. Você vem acompanhando todas as aulas? Já sabe qual que é o conteúdo, que a gente já está na fase final, professor, finalizando, revisando. Professor, o senhor está falando de função do primeiro grau. Dentre todas as funções que serão apresentadas na primeira série do ensino médio, esta é a mais cobrada em quaisquer avaliações, professor, em quaisquer vestibulares, inclusive no Enem. Das funções, professor, a função do primeiro grau é aquela que nós escrevemos na forma y igual a x mais b. Onde o meu papel principal, se não montar, professor, é operacionalizar com esta relação, professor. O que é que a gente trabalhou, professor, durante as aulas anteriores? O foco principal, analisar e representar, professor, esta função como sendo, professor, o cálculo de um y em função de x. E para isso, o que é que nós tínhamos que fazer? Compor esta função. Como é que se dava a composição? Prof, de duas formas. Nós poderíamos fazer a composição de uma função encontrando o a e o b, que estaria presente em um determinado contexto, bastava apenas que nós identificássemos o que seria a parte fixa e a parte variável. Vimos também esta composição a partir da análise e interpretação gráfica, onde a gente observava o gráfico, uma reta, não é, professor? Classificava, e a gente já conseguia obter, na grande maioria das vezes, o valor do coeficiente B, sendo aquele que nós localizávamos no ponto de intersecção entre a reta e o eixo Y. Você não estava presente nas aulas passadas? Então, se você faltou quaisquer uma dessas aulas, depois tira um tempinho no teu horário de estudo, dá uma passada lá na plataforma do canal Educação e verifica tudo que já foi trabalhado. Para a gente fechar com chave de ouro o estudo da função do primeiro grau, a gente ficou também de exercitar um pouco o que, professor? A parte do desenvolvimento algébrico, conta mesmo. Aquelas situações onde eu já tenho a função pronta e eu tenho que trabalhar basicamente com o x para achar o y ou com o y para achar o x. Caderninho na mão? Deixa eu dar um bom dia aqui para a galerinha que já se conectou com a gente. Bom dia, grande Gabriel. Bom dia. Volta lá no... Ah, pronto, agora eu voltei a visualizar. Bom dia, Gabriel, José William, o famoso Will, chegou também o pessoal que já está presente ali, dando bom dia pra gente ali pelo chat do YouTube. Tô cheio de polos aqui, fico super feliz. Quando eu tô cheio assim, agora tem que participar, gente, tem que participar. Bom dia, Baixa Grande do Ribeiro, Cajazeiras, Eliseu Martins, Elesbão Veloso, tá ali, ó, Uruçuí já participando. Bom dia, Uruçuí, bom dia, Cajazeiras, o pessoal fica quietinho lá. Ribeiro, Gonçalves, São Gonçalo, Uruçuí, estou com dois polos, Uruçuí 5, Uruçuí 3. Sejam todos bem-vindos ao meu bom dia. Então, para quem perdeu as aulas, então já fica a dica aí, tá bom? Material já está disponível para vocês lá na plataforma do canal Educação. Cajazeiras, o salve pra gente aí. Sejam bem-vindos, Cajazeiras. Cara, tô vendo ali o Antônio chegando, bom dia, um abração pessoal de Parnaíba também, tá ficando bonito o nosso chat. E aí, eu quero apresentar o conteúdo, mas vocês participando fica melhor ainda. Estão prontos? Vem cá comigo. Está aí na telinha de vocês, conteúdo, funções afins, lineares e constantes. Vamos trabalhar um pouquinho de cada coisa, professor. Vamos recordar a parte inicial, que é aquela que relaciona domínio e imagem. Lembra que a gente começou com a brincadeira na introdução ao estudo da função? A gente viu que toda a relação entre duas grandezas poderia ser representada por uma função. A gente tinha aqui lá, professor, os diagramas, né, daquelas flechinhas, professor. Aí a gente brincou no reconhecimento do domínio e da imagem. E antes disso até, a gente verificava se aquela relação ela era considerada ou não uma função. Então, só para deixar o pessoal curioso, a gente brincou muito em quem que era vampiro, quem que era fantasma. Gabriel até colocou no chat lá, o vampiro e o fantasma, para a gente ter certeza quem que é função. Vampiro e fantasma não existe. Então, se numa relação matemática, professor, que envolve duas grandezas, eu enxergo o fantasma, eu enxergo o vampiro, professor, a função não existe. Foi basicamente de forma lúdica que nós conseguimos classificar uma relação como sendo ou não uma função. Dá uma espiada lá nas aulas anteriores que você vai entender o que é esse fantasma, o que é esse vampiro. Não vou falar não para deixar você curioso, você que não assistiu,
as aulas. Meu diretor, eu tô sem o TOT. Tá funcionando. Para mim tá passando o slide. Não apareceu para mim. Não sei se o mouse que está em cima da telinha, vê aí, se tirar o mouse de cima da telinha para ver se a função volta. Ou se a gente tem que reiniciar. Prof, o que a gente tem que fazer? Ah não, tem um outro mouse, são dois na realidade. O que a gente tem que fazer? Professor, primeira coisa, saber a lei de formação. Ah, deu certo aqui, meu diretor. A função do primeiro grau é toda função, professor, que nós escrevemos na forma x mais b. Isso aí você já tem que saber. Eu posso dizer, professor, que a função do primeiro grau pode ser escrita na forma f de x igual a x mais b, ou eu posso trocar aquele f de x por y. Então, eu já sei aqui, professor, que f de x é a mesma coisa que y, professor. E o que a gente busca sempre para realizar uma composição? A gente tenta identificar o valor desse coeficiente A, que ele é o meu coeficiente angular. Às vezes percebe-se ele de forma visual, professor. Eu olho para a questão, eu sei quem que é o A. Eu olho para a questão, eu sei quem que é o B, que são respectivamente os nossos coeficientes angulares e lineares. Nos contextos das questões, a gente vai conseguir reconhecer esses dois valores como sendo a parte variável e a parte fixa. Dá para entender o que não muda e o que não muda em um dado contexto. Prof, mas em algumas situações, professor, ele já me dá esta função, professor, e quer que a gente apenas operacionalize. Como é a nossa última aula de função do primeiro grau, eu vou trabalhar um pouquinho de cada uma das situações que você pode encontrar no teu livro, na internet ou em qualquer avaliação externa. Olha só, professor, na nossa situação, já a gente volta a vou analisar a parte algébrica, vamos analisar a composição, vamos analisar esta composição tanto contextual quanto análise gráfica e, professor, vamos resolver muitas situações, problemas no que o tempo permitir. Prof, eu tenho aqui uma função, dada a função f de x igual a 3x menos 7. Bem tranquila a questão, é uma relação de y em função de x, onde, professor, ele quer que eu calcule o f de 0, ele quer que eu calcule o f de 1, ele quer que eu calcule o f de 2. Então vamos começar aqui a parte algébrica, que é para verificar se vocês estão ligados nas operações matemáticas, bem como os jogos de sinal que vão se apresentando. Então vocês já podem ir calculando comigo e colocando no chat, tanto você pelo IPTV, quanto você pelo YouTube. Professor, eu não sei fazer isso aí. Então observa o primeiro exemplo e depois você tenta fazer sozinho e participa, todos os polos, tá bom? Vamos lá então. Professor, letra A. O senhor quer calcular o f de 0. É para nós entendermos que o senhor quer calcular f de 0, esse 0 aqui está dentro do parêntese. Ele é um valor de x ou ele é um valor de y? Professor, esse aqui está na cara, né, professor? Quem fica dentro do parêntese aqui, professor, é um valor de x. O f de x inteiro é que representa o valor de y. Tipo, se eu quero o f de 0, professor, o f de 0, ele é um valor de x, então o meu trabalho é, onde tiver o x, eu coloco o 0. Simples assim. Tem cuidado só com as operações. Professor, vai ficar 3 vezes 0 menos 7. Professor, estou resolvendo aqui a letra A. Professor, resolvendo, o f de 0 é igual a 3 vezes 0, dá 0 menos 7. O f de 0, deixa eu ver se eu coloquei espaço. Coloquei. O f de 0 deu exatamente quanto? Já tem resposta aqui no chat. Gabriel, menos 7? Certo, Gabriel. O f de 0 dá menos 7, professor. O que isso aqui me diz, professor? Quando eu escrevo isso aqui, o que isso aí está me passando de informação, gente? Aí eu tenho uma informação importante e ela serve para resolver alguns sistemas. A pessoa chega aqui, professor, não sei, tem escrito o f de 0 igual a 7. Gente, isso aqui é um par ordenado, gente. Como assim, professor? Ele está dizendo para mim, professor, que quando o valor de x for 0, o valor do teu y é menos 7. Posso me utilizar de outras nomenclaturas que podem estar presentes em uma situação problema. Eu posso dizer que o domínio
Aí, professor, é 0. E a imagem é -7. São Gonçalo, seja bem-vindo, meu bom dia, tá bom? Estou acompanhando vocês ao vivo pelo chat do IPTV, querendo participar, seja para colocar a resposta, tá bom? Seja para vocês fazerem as anotações de alguma coisa, vocês peçam para mim, tá bom? Um minutinho, meu diretor? A gente vai colocar um minutinho, vocês anotam rapidinho aí, só para a gente fazer um ajuste aqui, tá bom? Um minutinho, coloca aí para a gente, diretor. Valeu, galerinha! Fizemos os ajustes aqui. Vocês entenderam? E cadê eu pensando aqui? Já já eles vão colocar lá para mim a resposta da letra B. Já já eles vão colocar para mim a resposta da letra C. Cadê as outras respostas? Cadê os polos aí? Vi cheio de polo quando eu cheguei. Sumiu todo mundo? Não acredito. Coloca de novo os polos para mim aí. Já vou ver se essas câmeras estão funcionando. Olha o tanto de polo aqui. Tô vendo até mais gente. São José do Peixe, bom dia! Chegou mais gente também, mais polos aqui, ó. Galerinha de Baixa Grande do Ribeiro. Eliseu Martins, não é só polhar não, gente. É igual como se eu tivesse presente na tua aula, participar, professor, mas eu acho muito fácil. Então, vai ser super fácil você postar. O Will já respondeu para mim ali no YouTube. Deu certo aí? Tá, professor, eu quero só observar. Tranquilo. Mas, se você tiver dúvida, por gentileza, pergunte. Por gentileza, pergunte. Pode ser? Vamos ver aqui. Vamos ver. Professor, letra B. Deixa eu mudar aqui a cor. Professor, letra B. O senhor quer calcular o f de 1. O mesmo procedimento. O f de 1. Esse 1 é um valor de x, professor. Então, eu simplesmente substituo onde tem o x. Olha lá, o Will colocou para mim ali. O f de 1 deu 4 positivo, Gabriel. Deixa eu ver aqui. Deu só uma diferença entre a resposta do Gabriel e do Will. Do Gabriel deu -4. Do Will deu 4 positivo. O f de -2 deu 14. Opa, eu gosto quando tá assim. Vamos ver aqui devagarzinho. E os outros? Vamos ver aqui. É só uma questão de um detalhe. É por isso que a gente está treinando essa parte operacional, porque às vezes os alunos já até entenderam, mas às vezes estão se atrapalhando um pouquinho na operação. Vai ser 3 vezes 1 menos 7. Então eu vou ter que o f de 1 vai ser 3 vezes 1 dá 3 menos 7. Vai dar 4. Mas 4 positivo ou negativo? Sempre que nós necessitarmos realizar ou uma adição ou uma subtração para qualquer situação, problema, nós temos que levar em conta o jogo de sinal. O 3 é positivo, o 7 ele é negativo. Então nós temos o jogo de sinal mais com menos, dá menos, sinais diferentes dá menos, quer dizer que a gente tem que realizar, professor, uma subtração. Se eu subtrair 3 de 7, dá 4. Só que, professor, quando a gente faz adição e subtração, a gente tem que sempre conservar o sinal do maior na resposta. Após realizar a adição ou após realizar a subtração, a gente sempre conserva o sinal do maior, daquele que tem o maior módulo. Quem é o maior ali, professor? É o 3 ou é o 7? É o 7, professor. Ah, então eu vou repetir o sinal do 7, a resposta vai ser -4. Dúvidas? Vai lá no chat e coloca para mim. Professor, não entendi por que disso. Eu explico para vocês. Quando a gente faz jogo de sinal, só para lembrar, professor, na adição e na subtração, a gente pediu que vocês aprendessem assim, ó. Sinais iguais dá mais, sinais
dá menos. Mas esse negócio de sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos, é só para te dizer se você soma ou se você subtrai. No caso, o sinal do 3 ali, professor, ele era positivo. O sinal do 7 é negativo. Sinais diferentes. Sinais diferentes. Dá o quê? Menos. Não é que vai dar menos a resposta, quer dizer que você vai subtrair. Subtrair, deu 4, professor. Só que após você realizar ou a adição ou a subtração, você sempre na resposta conserva o sinal do maior. Isso vale somente para a adição e para a subtração. Por isso que o resultado lá deu exatamente menos 4. Encontrei novamente um par ordenado. Se liga nessa história do par ordenado, que eu vou já apresentar uma outra situação, problema para vocês, onde vocês simplesmente vão visualizar uma expressão como essa e vão entender que o que ele informou para mim aqui, professor, representa um par ordenado. Ele está dizendo para mim aqui que se o valor, professor, do x for 1, professor, o valor do seu y vai ser menos 4. Simplesmente olhando isso aí, ó. Beleza? O outro corrigiu, deu 13, Will. Vamos lá, então. 13 positivo ou 13 negativo? Tem que ter cuidado com o sinal. E importa, professor, muito. Um detalhezinho do menos fora do lugar desanda toda a questão. Tá faltando a letra C, professor. Vamos fazer aqui a letra C de Canal Educação. Ele disse pra gente que a função com que era 3x menos 7, não é isso? F de x é igual a 3x menos 7. Ele quer que eu calcule f de menos 2, ou seja, o valor que ele acabou de me fornecer foi o valor do x. Vai ser igual 3 vezes no lugar do x. Como o x é negativo, vou colocar ele dentro de um parêntese, tá bom? Menos 7. Toda vez que eu for fazer conta com um número negativo, eu tenho que fazer jogo de sinal. Professor, e esse jogo de sinal faz com que eu tenha que colocar esse número negativo dentro de um parêntese. F de menos 2 vai ser 3 vezes menos 2, vai dar menos 6, e eu vou repetir o menos 7. F de menos 2, professor, dá quanto? Cara, tem menos 6, menos 7. O que eu vou fazer aqui? Eu vou somar ou eu vou subtrair? Jogo de sinal. Sinais iguais ou diferentes? Professor, sinais iguais. Quer dizer que eu vou somar. Se eu somar, professor, o 6 com o 7, dá exatamente 13. Sinais iguais dá mais. Quer dizer que é para a gente somar. Esse mais é para dizer apenas que você vai somar. E a resposta fica positiva? Não, professor. Depois que eu realizei a soma, que deu 13, eu tenho que conservar o sinal do maior. Qual é o maior? É o 6 ou é o 7? É o 7. O sinal dele é negativo. Então, o f de menos 2 dá exatamente menos 13. Ou seja, eu tenho aqui um valor de x, que é menos 2, e o seu y é menos 13. Ou seja, ele está dizendo para mim que quando o domínio é menos 2, a imagem vai ser menos 13. Não é isso? Por isso colocou lá para mim x, y. Não entendi, ficou y-ais. Y-ais. Pergunta direitinho aí, Uruçuí, qual foi a parte? Teve dúvidas? O pessoal de Uruçuí, São Gonçalo, Cajazeiras, Baixa Grande do Ribeiro. É só vocês pedirem para o professor digitar para vocês, ou se for permitido na sala, você vai lá você mesmo. Peraí, professor, eu quero perguntar aqui, eu quero tirar uma dúvida. É só vocês perguntarem direitinho, que à medida que forem as perguntas chegando, a gente vai resolvendo para vocês. Tá bom? Professor, vamos nós. Tá resolvido, professor? Tá resolvido. Beleza? Prof, faz mais questão. Eu te dou outra função. Eu acho que vocês já entenderam. Não significa nada, não? Beleza, é porque eu fiquei na dúvida de vocês estarem perguntando alguma coisa. Tranquilo, Uruçuí? Olha o outro aqui, professor. Considere a função gx é menos 4x mais 8. É a mesma coisa da anterior? É a mesma coisa da anterior. Façam aí e verifiquem aí qual que é o valor do g de 8, g de 6 e g de menos 3. Professor, 3 contas. Letra A, professor. Eu quero calcular
o G de 8, professor. Esse 8 está dentro do parêntese, professor. Então, ele é um valor de x ou de y? De x. A mesma coisa da anterior, só que numa outra função. Vai ficar menos 4. No lugar do x, eu vou colocar o valor que ele me deu, que é 8. Vai ficar vezes 8, mais o resto da conta, que é 8. Eu tenho que g de 8, professor, vai ser quanto? Conta, conta, conta. Às vezes o aluno acha o assunto difícil, mas a parte que está difícil são as contas. Então, se você estiver sentindo dificuldade na conta, é só você ir lá e perguntar, gente, sem problemas. A gente explica. Professor, menos 4 vezes 8, vai ter que fazer jogo de sinal aqui, ó. Menos 4 vezes 8, menos com mais dá menos. Nesse caso, eu já boto menos. Professor, na multiplicação, tem essa história de conservar o sinal do maior? Não. Na multiplicação e na divisão, o jogo de sinal é apenas para me dizer se esta multiplicação ou se esta divisão será positiva ou negativa. Prof, então aqui vai dar menos 4 vezes 8, 32, mais 8, professor. Eu vou ter que o G de 8, quando o x for 8, quanto é que vai dar o meu y? Menos 32 mais 8. Jogo de sinal aqui, ó. Menos com mais, professor, os sinais são diferentes. O sinal do 32 é negativo, o sinal do 8 é positivo. Como os sinais são diferentes, isso me garante que eu já tenho que subtrair esses dois valores. Se eu subtrair o 32 do 8, professor, vai sobrar exatamente 24, professor. Só que 24 positivo ou negativo? 24 positivo ou negativo? Menos 8 mais 32, Uruçuí. Vai dar 24 positivo ou 24 negativo? Prof, e aí, Gabriel, positivo ou negativo? Conserva, ó só, menos com mais dá menos, quer dizer que eu subtraio. Olha dos dois números, qual deles é o maior? É o 32 ou é o 8? Professor, o maior para mim, olhando, é o 32. Qual é o sinal do 32? Menos, professor. Isso. Então, professor, a resposta vai dar menos 24. Por quê? Eu sei que eu tive que subtrair porque os sinais eram diferentes. Mas na resposta, conserva o sinal do maior. Menos 24. Gabriel, já fez a letra B? Vamos lá, professor. Vamos para a letra B. Deixa eu trocar aqui a cor da caneta. Professor, letra B. Vamos calcular G de 6, professor. Vai dar menos 4 vezes 6 mais 8, professor. Menos 4 vezes 6 mais 8. Professor, de novo, cuidado com o jogo de sinal da superceto fazer. Vai ficar G de 6 é igual... Professor, menos 4 vezes 6, menos com mais dá menos. Aqui não tem multiplicação, não tem essa história de conservar sinal do maior. Entendeu? Essa história de conservar sinal do maior é quando eu somo ou quando eu subtraio. José William, show de bola. Menos 24, perfeito. Professor, então 6 vezes 4, menos 24, mais 8, perfeito. José William até colocou pra gente lá. Agora tem só que finalizar, não é não, Alencar? Bom dia, querido. Vai ficar menos 24 mais 8, professor. Os sinais lá, professor, são iguais ou diferentes? O sinal do 24 é menos, o sinal do 8 é mais. Sinais diferentes, professor. Vou subtrair. Se eu subtrair 24 de 8, professor, dá 16, correto? Mas vai dar 16 positivo ou negativo? Faz o jogo de sinal, soma ou subtrai, dependendo do jogo de sinal, tem que lembrar, sempre conservar o sinal do maior. Quem ganha ali é o 24, professor, que é maior, então a resposta vai dar menos 16. O que que nós acabamos de encontrar? Professor, na letra A, nós encontramos que se o x for 8, professor, o y é menos 24. Na letra B, nós acabamos de encontrar que se o x for 6, o y dele
dá menos 16. Sempre quando nós estamos trabalhando com função, gente, nós estamos sempre trabalhando com o x e com o y. Se ele te deu x, tu vai achar o y. Se ele te deu y, tu vai achar o x. Ou seja, sempre você vai estar trabalhando com pares ordenados. E isso se estende para qualquer outra função. Função do primeiro, segundo, modular, exponencial, logarítmica, que serão funções que ainda serão apresentadas para vocês no decorrer do ano. Foi? Professor, está faltando a letra C. A letra C, professor, ele quer que o senhor calcule g de menos 3. Na letra C, ele quer que eu calcule, professor, para a função g de x é igual a menos 4x mais 8. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Ele quer que eu calcule agora o g de menos 3. Vamos nós, professor. Esse menos 3 é visível, né, professor? Que é o cara que está aqui dentro do parêntese. Quem fica dentro do parêntese, esse menos 3 é um valor de x. Vai ficar menos 4 vezes o valor de x, que como veio negativo, eu coloco dentro de um parêntese. Vai ficar menos 3 mais 8. Vamos lá de conta. G de menos 3, alguém já colocou o resultado dessa aqui? José William, 20, José William. José William já colocou 20 para mim. Mas é 20 positivo ou negativo, José William? Essa daí que você colocou pelo chat do YouTube. O pessoal, pelo IPTV, pode colocar também para mim. O pessoal que está nas escolas pode colocar. Se já tiver só o resultado, coloca o resultado já. 20 também, Gabriel? Vamos ver aqui. Professor, o senhor vai multiplicar menos 4 com menos 3, professor. Prof, menos com menos, professor, dá mais. Não tem essa história de maior aqui, ó. Não tem essa história de maior. Agora que eu vi, Gabriel, agora que eu visualizei sua mensagem. Aqui, Will ficou menos 3. Menos 3. No caso, a multiplicação lá do menos 3, 3 e 20. Ah, já o par ordenado, né, Will? Ah, bacana. Professor, aqui vai dar 4 vezes 3, 12. Professor, quando eu multiplicar isso aqui, ó, vai dar 12 positivo. Se você não entendeu por que dá 12 positivo, professor, não entendi por que dá positivo, coloca para mim. Entendi, Will. É porque você colocou uma barrinha. A barrinha na matemática significa divisão, é vírgula. Seria menos 3,20, entendeu? Por isso que eu fiquei um pouquinho confuso, mas eu entendi a mensagem que você colocou. Valeu, Will. Cara, aqui vai ficar 4 vezes 3, 12 positivo, professor. Mais o 8, g de menos 3 vai ser igual a 20. Ou seja, professor, se o x for menos 3, o y vai dar exatamente 20. Acabou, professor? Foi fácil, não foi? Deu para aquecer? Deu para lembrar do básico aí de função? Professor, pô, vamos lá, professor. Vou fazer algumas perguntas agora que vão estar presentes no teu livro. Pode abrir o teu livro em função do primeiro grau. Uma das primeiras perguntas que vai ter no teu livro é essa daí, ó. Determine os zeros da função ou raízes da função. Quando você enxergar essa pergunta, professor, zero da função ou raízes da função, calcula o zero da função. O que ele está me perguntando? Calcula as raízes da função. O que ele está me perguntando? Professor, toda vez que ele pedir para mim zeros, professor, da função, ele está pedindo que você encontre, toda vez que for zero da função, ele está pedindo que você encontre o valor de x quando o y for igual a zero. É isso que ele está perguntando para a gente. O zero da função é o valor de x quando o y for zero. Foi que você colocou para mim ali, Gabriel, menos 8 dividido... Não entendi, Gabriel. Menos 8 dividido... Ah, entendi. Entendi agora a conta. Entendi agora. Dividido pelo 4. Menos 8. Ficou assim? Foi, Gabriel? Ah. Mas por que ficou menos 8? Por que ficou menos 8, Gabriel? Essa parte aí que eu queria entender. Porque na minha situação, vamos lá entender, professor. Toda vez, é só o menos que você colocou lá na frente. Menos b sobre a.
Ah, entendi. Você já colocou a parte pronta, né? Entendi. Entendi, Gabriel. Agora vamos lá. Agora eu entendi. Deu quanto, José William? O zero da função. Esse menos 10 aí que você colocou é de qual letra? É de qual letra, José William? Vamos ver aqui. Professor, olha só. Eu quero achar o x. Então, deixa eu ver aqui, professor. Letra A, professor. Na letra A, nós temos f de x, ó. Isso aqui, gente, é o y. Isso aqui é o y. E isso aqui, professor, é a expressão que é igual ao y. Então, quando, professor, eu quero achar o x e eu já sei o valor de y, eu vou te dar uma sugestão. Tu pode escrever, professor, a função ao contrário. Como assim? Se você tem f de x é igual a 4x menos 8, você pode escrever ela da seguinte forma. Isso tudo é a mesma coisa que y igual 4x menos 8. E como me foi fornecido o valor do y, eu posso fazer o contrário. Aqui você não tem y igual a 4x menos 8? Você pode trocar. Você pode dizer que 4x menos 8 é igual ao y. Você entendeu o que foi que eu acabei de colocar? Se y é igual a 4x menos 8, eu posso dizer que 4x menos 8 é igual a y. Prof, então vamos achar aqui o zero da função. Na letra A, 4x menos 8 é igual a 0. Toda vez que eu tenho y e eu substituo esse y na função, eu sempre vou ter uma equaçãozinha do primeiro grau. Agora que eu vi que letra B, menos 10, não é isso? Vamos já conferir, Zé William. Cara, passa o 8 para esse lado de cá, ele vai positivo. Vai ficar 4x é igual a 8. Resolvendo a equação do primeiro grau, o x é igual a 8 dividido por 4. O meu x é igual a 2, professor. O que é esse 2? Esse 2 é o meu zero da função. Ou seja, é o zero da função da letra A. É o valor de x quando o y vale 0. Professor, então temos novamente um par ordenado? Temos novamente um par ordenado. Ou seja, para essa letra A, quando o seu x for 2, o y vai ser 0. Temos novamente um par ordenado. Ah, entendi sim. É porque você pegou a expressão ax mais b, Gabriel, e já passou a variável para o lado. Ou seja, você já encontrou a fórmula pronta que determina o zero da função. Entendi sim. Só que ali é porque ficou menos. Eu prefiro resolver mesmo, mas está certíssimo, Gabriel, que você colocou. Letra A, 2. Se você não entendeu, você que está conectado, coloca para mim aí, ó. Vamos para a letra B, professor. Na letra B, ele colocou para mim g de x. G de x é igual a menos 2x menos 20. Menos 2x menos 20, professor. Aqui é a mesma coisa que y é igual a menos 2x menos 20. Professor, o senhor quer o zero da função, o senhor quer o valor de x. Zero da função, toda vez o y tem que valer quanto? Zero. Então eu posso dizer que menos 2x menos 20 é igual ao y, que é zero. E resolver a equação. Passo o 20 para o lado de lá. Como ele é negativo, ele vai para lá positivo. Menos 2x é igual a 20 positivo. Professor, quando o coeficiente que vem juntinho da letra, professor, ele fica negativo, uma das sugestões é você multiplicar a equação por menos 1, para trocar o sinal, não é? Ou eu poderia passar o menos 2 dividindo do jeito que estava ali, sem problema algum. Professor, aqui vai ficar 2x positivo e aqui vai ficar 20 negativo, porque nós multiplicamos por menos 1. Como esse 2 está multiplicando com x, ele vai passar para o lado do menos 20 dividindo. X é menos 20 dividido por 2. Professor, o nosso x aqui vai dar menos 10. Parabéns, José William, Gabriel, os dois que postaram para a gente aí a resposta da letra B, professor. O zero da função, professor, da letra B.
Então, você já entendeu. Se o cara perguntar, calcula o zero da função, você já entendeu que você está encontrando, você vai atrás de encontrar o valor do x, professor. Está faltando a letra C, professor. Qual que era a função que representava a letra C? Professor, h de x é 8x mais 10. H de x é igual a 8x mais 10. Professor, eu posso perguntar qualquer coisa, se eu tiver na dúvida? Pode, gente, só não pode ficar com a dúvida. Isso que a gente insiste com vocês. Prof, de novo, ele quer zero da função. Esse aqui, professor, eu sei que isso aqui é y igual a 8x mais 10. Como ele está pedindo zero da função ele quer o x e o y vale quanto? Sempre, né, professor? Sempre zero. Então, vai ficar que 8x mais 10 é igual a zero, que é o y. Resolver na conta, o 10 vai para o outro lado, ele vai menos, vai negativo. Vai ficar 8x é igual a menos 10. O 8, ele está multiplicando, professor, e ele vai passar dividindo. Professor, é obrigado a dar exato? Explico sim, Elesbão Veloso acabou de perguntar para mim. Deixa eu apagar então aqui, ó, para explicar novamente. Deixar só no ponto aqui, só no plumo, para a gente fazer. Vou já dar uma pausa aqui, ó. Agora, Elesbão, toda vez que ele pedir zero da função para você, o que é para você entender? Ele quer que você encontre o x quando o y vale zero. Então, eu tenho esta função que ele já me deu aqui na questão. Está aqui a letra B, ó. Menos 2x menos 20, professor. G de x é menos 2x menos 20. Aquele g de x é o meu y. Ele quer que você... Tá rápido? Que parte? É só vocês irem perguntando a parte. Acho que eu fui devagar, fui rápido. Será? Vou ver aqui. Vou tentar me controlar aqui. Mas eu acho que eu fui tranquilo. À medida que vocês não entenderem qualquer detalhe, é só vocês irem lá direto. Professor, manda o professor explicar de novo aquele detalhe, que eu volto logo. Tá bom, Elesbão? E pode perguntar quantas vezes vocês quiserem. Prof, ele quer zero da função. O que é o zero da função? Ele quer que você encontre o valor do x, professor, quando o y valer zero. Ou seja, ele está dizendo que isso aqui, professor, vale zero. Aí vai ficar zero é igual a menos 2x menos 20. Só que em vez de eu escrever zero é igual a menos 2x menos 20, eu já sei que o y é zero, professor. E o y, ele é igual a essa expressão aqui, ó. Então, eu posso dizer que menos 2x menos 20 é igual a zero. Eu fiquei com a pequena equação do primeiro grau. Uma equaçãozinha do primeiro grau. Como é que resolve aí, ó? Não foi? Eu faço justamente esse questionamento, eu falo assim, professor, e isso? Justamente porque eu estou me colocando no lugar de vocês, porque eu sinto que vocês às vezes têm vontade de perguntar, mas às vezes ficam com vergonha. Então eu tenho que ser o você na hora, eu mesmo crio a pergunta que pode ser a mesma sua aí, pode ser a mesma dificuldade. Vamos lá então, aqui professor, vou resolver, vou pegar esse 20, vou jogar para cá, quando resolve a equação, sempre, ao trocar qualquer termo de lado, troca o sinal, professor, vai ficar menos 2x, se o 20 for para o lado de lá, professor, vai ficar 0 mais 20, fica 20, positivo. Como é que eu finalizo aqui? Como o menos 2 lá, professor, que está na frente do x, ele está negativo, eu vou multiplicar a equação por menos 1, que é um artifício que nós utilizamos para trocar o sinal, professor, de cada um dos termos. Quando é que eu devo multiplicar por menos 1? Quando o númerozinho que está na frente da letra da equação do primeiro grau, ele vier negativo. É aí que eu devo pensar quando multiplicar por menos 1. E o que esse multiplicado por menos 1 faz? Ele troca o sinal. Aqui era menos 2x, vai ficar 2x positivo. O 20 era positivo, se tornou negativo. Agora é só finalizar a minha conta. Professor, o 2 que está na frente do x, ele está multiplicando. Então, para mim tirar esse 2, professor, daqui da frente do x, eu vou jogar ele para o outro lado, que já tem o menos 20. Só que como ele estava multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. X vai ser igual a menos 20 dividido por 2,
que vai dar menos 10. Ou seja, este valor que nós encontramos para o x é o nosso zero da função. Ou seja, foi o valor de x que nós encontramos quando nós consideramos o y igual a zero. A mesma coisa nós vamos fazer na letra C. Ele tem h de x é igual, tomara que tenha esclarecido aí, Elisbão. Se não, coloca para mim aí o detalhe, porque o 2 ali, o 20, o menos, você especifica direitinho que a gente tenta explicar de uma outra forma, tá bom? Prof, aqui o senhor tem y é igual a 8x mais 10. Tá aqui a expressão, não resolvi nada. Só estou considerando que ao invés de eu escrever h de x, eu estou usando y. Prof, o senhor quer o quê? Zero da função. Sempre que ele pedir zero da função, o que é zero da função? É o valor de x quando o y for zero. Professor, então aqui vai ser zero? Aqui vai ser zero. Então eu posso dizer que o 8x mais 10 vai ser igual a zero. Temos novamente uma equação do primeiro grau. Resolvendo, esse 10, ele passa para esse lado, e ele vai passar para o outro lado, professor, negativo, né? Lembra a equação do primeiro grau, quem tiver x, deixa no primeiro membro, quem não tiver x, passa para o segundo. Então, nós vamos ter que 8x é igual a menos 10, porque ele foi para o segundo membro. Agora, eu tenho que deixar o x sozinho. Essa aí vai precisar multiplicar por menos 1? Não. Por quê, professor? Porque o número que está na frente do x, o 8, ele é positivo. Eu só tenho que pensar em multiplicar por menos 1, professor, se o coeficiente, que é o númerozinho que acompanha o x, ele vier negativo. Professor, esse 8 ele está multiplicando, então ele vai passar para o lado do 10 dividindo. Vai ficar x é igual a menos 10 dividido por 8. Professor, menos 10 não dá para dividir por 8. E o que é que eu faço agora? A resposta vai ser uma fração. A resposta vai ser uma fração. Você só vai simplificar quando possível. O menos 10 e o 8 dá para simplificar sim, Gabriel? Dá para dividir o 10 por 2 e o 8 por 2. 10 dividido por 2 dá menos 5. 8 dividido por 2 dá 4. Está aqui, professor. A resposta é menos 5 quartos. Isso aqui é o nosso zero da. Professor, diga uma coisa, eu poderia deixar a resposta na forma decimal? Poderia, mas entre decimal e fracionário eu deixo fração. Por quê? Porque senão eu teria que fazer mais uma divisão. Teria que fazer 5 dividido por 4, professor. Ia dar exatamente 1,25. Na realidade, menos 1,25. Dúvidas? Perguntem. Perguntem. Vocês entenderam? Como é que eu faço para achar zero da função? Sempre o procedimento é o mesmo. Colocar no lugar do y zero e resolver a equação do primeiro grau na variável x. O x que eu encontrar na resolução desta equação sempre será o zero da função. Então, o meu trabalho mesmo é na parte operacional. A dificuldade em si seria na parte operacional. A forma de fazer eu acho que vocês entenderam. Pedir o zero da função, onde tiver o x eu coloco, professor, desculpa, onde tiver o y eu coloco o zero para achar o x. Deu certo? Vamos lá, professor. Terceira questão, professor. Questão de gráfico, professor. Considere o gráfico abaixo e assinale a alternativa onde aparece a função que o representa. Por incrível que pareça, isso é uma questão que é bastante cobrada em Olimpíada. Professor, é uma questão que é bastante cobrada na avaliação de vocês, é uma questão que é bastante cobrada no Enem. E a pessoa olha, vixe, professor, gráfico, coisa complicada. Não, por incrível que pareça, na grande maioria das vezes, dá para vocês encontrarem a resposta sem fazer uma conta. Como assim, professor? Às vezes, mas dá para a gente fazer algumas eliminações, tipo, eu estou observando, professor, que o gráfico que representa esta função aqui, ele é representado por uma reta, professor. Todo gráfico que é representado por uma reta, professor, ele é o gráfico de uma função
do primeiro grau. Então, eu olhei para a questão, eu já sei que trata-se de uma função do primeiro grau. Olhando para este gráfico, olhando especificamente para a inclinação deste gráfico, professor, ele está inclinado para a esquerda, professor. O que me garante a sua classificação. Este gráfico é o gráfico de uma função decrescente. Professor, não entendi por que a função é decrescente. A pergunta que eu fiz em aulas anteriores, vocês vinham acompanhando as aulas anteriores? Durante as aulas anteriores, nós fizemos, professor, todo o desenvolvimento deste conteúdo, desde a base até o momento em que vocês sejam capazes de entender o que é um X, o que é um Y. E, professor, faltei. O que é que eu faço agora? Gente, as aulas estão lá disponíveis para que vocês possam estar assistindo. Não precisa de senha, não precisa fazer login. Se você digitar no teu celular, Canal Educação, o primeiro resultado que vai aparecer, gente, é o nosso aqui da plataforma. Você clica lá em acesso a aulas, ensino médio, primeira série. Busca a disciplina, estão lá de todas as disciplinas. Matemática, português, história, geografia, física, está tudo lá, professor. Clica em matemática, professor. Procura lá a aula pela data ou pelo nome, porque está o nome do assunto lá na aula. Você procura lá onde vai aparecer função do primeiro grau. Você vai ver como é que eu faço para entender por que é decrescente. Professor, mas o senhor foi bem prático na aula anterior. Se tiver a reta inclinada para a esquerda, é decrescente. E se ela for decrescente, professor, o valor do meu A, ele é negativo, professor. O valor do meu A é negativo. Sendo esta uma função do primeiro grau, professor, ela é escrita na forma f de x igual a x mais b. E ele quer que a gente faça, professor, a identificação de qual expressão representa. Ou seja, para a gente resolver essa questão, eu tenho que olhar para esse gráfico e eu tenho que descobrir o valor do A e o valor do B. Só que, cara, é muito fácil da gente identificar o B olhando para o gráfico. Eu já sei que nessa questão, eu já posso eliminar, professor, a letra B. Eu já sei que a letra B aqui está errada, professor. Oxe, professor, o senhor não fez nenhuma conta. Como é que o senhor sabe que a letra B está errada? Tem dois motivos para a letra B estar errada. Primeiro, olha o valor do A na letra B. Professor, o valor do A é 3, professor. E é 3 positivo. Professor, o A, ele tem que ser um número negativo, professor. Entendeu por que já não pode ser a letra B? A letra B está errada, professor. Segunda coisa que nós vamos observar. Durante as aulas, nós colocamos para vocês que o valor do B desse cara aqui, ó, ele é sempre onde a reta toca ou corta o eixo X. Então, professor, se eu olhar direitinho, a reta corta o eixo Y, perdão, me expressei mal, é sempre onde a reta toca ou corta o eixo Y, mil perdões, ok? Então, o que é que a gente vai ter aqui, ó? Prof, a reta corta o eixo Y aqui, ó. Prof, então, esse númerozinho aqui, ele já é o valor do seu B. Professor, então eu também já posso eliminar a letra C, professor, porque na letra C, olha quem ele colocou como B. Professor, eu já sei que o B vale 6. O B só é 6, professor, na letra A, o B só é 6 na letra D, o B só é 6 na letra E. Então já deu para me eliminar duas de cara, sem fazer nenhuma conta, apenas o que nós aprendemos por definição. Professor, mas vamos lá. Como é que eu posso fazer para achar o A? Tá faltando eu achar o A. Deixa eu ver o que o Gabriel colocou para mim ali. Gabriel, eu acredito que os que estão lá como privado, Gabriel, os vídeos que estão como privado são os vídeos do início do ano, porque eles vinham com a logomarca do governo, entendeu? Como a gente está em período eleitoral, não pode ter a logo do governo. Então, se vocês observarem os vídeos mais recentes, se vocês observarem a cartelinha, não tem mais essa logo. Então, os últimos vídeos, as últimas aulas, elas estão presentes sim. Vocês não vão conseguir ter acesso às do início do ano.
As do início do ano vocês não vão conseguir ter acesso. Mas todas as aulas do começo de agosto para cá, pode observar. E até algumas anteriores, eu acho que até a de julho. Eu não lembro, meu diretor, as de julho ainda vinham com a logo? Vocês sabem dizer? Eu visualizei lá, tinha muita aula. O que eu posso garantir é que as de agosto, do dia 1º de agosto até agora, já estão presentes lá. Beleza? Beleza? Entenderam? Então dão uma espiada lá, que vocês vão localizar essas aulas. Professor, vamos lá. Já sei quem é o B. Tá faltando achar o A. Eu tenho 2 caminhos, professor, para achar o valor do meu A. Eu tenho um método algébrico e eu tenho um método geométrico, professor. O método algébrico diz que para mim fazer a composição daquela função, eu preciso ter 2 pares ordenados ou um par caso eu conheça o valor do meu B, professor. 2 pares ordenados ou um par ordenado caso eu conheça o meu B. Prof, só que o método mais legal, professor, que dá menos trabalho, é o método geométrico. Como é que funciona o método geométrico? Eu desenho, olha como é que funciona para tu achar o A em um gráfico de forma rápida. Você desenha um triângulo abaixo da tua reta. O triângulo pode ser do tamanho que você quiser. Eu estou desenhando esse aqui, ó. Esse triângulo, professor, a reta que representa, professor, esta função, ela forma um ângulo aqui, professor, em relação à horizontal, que eu estou chamando de um ângulo alfa. Eu aprendi durante as aulas, professor, que o meu A, professor, é sempre igual à tangente desse ângulo. Aquela mesma tangente que vocês visualizaram quando estudaram razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, peraí, professor, para mim não esquecer disso aqui, eu dei uma dica super massa para vocês. Qual que foi? Cara, para tu achar o A, gente, e cai muita questão dessa daqui. E não é trabalhosa, não é difícil, professor. É só você prestar atenção no que a gente está colocando. Para mim achar o A, é só eu lembrar do refrigerante. Ih, professor, o professor já está dando fome já, ó. Refrigerante, professor? É, professor. É só você lembrar daquele refrigerante que faz um mal danado. Qual é o refrigerante, professor? Eu estou falando da Coca. Estou fazendo propaganda, não. Lê lá, a tangente de um ângulo, professor, é você pegar o cateto oposto, Có, pelo cateto adjacente, K. Então, nesse triângulo que você está observando, ele tem um cateto oposto e ele tem um cateto adjacente. Quem é o cateto oposto, professor? O cateto oposto do meu triângulo é essa distância aqui. Quanto que vale essa distância, professor? 6, professor. Deixa eu trocar só a cor da caneta. Colocar a canetinha preta mesmo, tá bom? Essa distância aqui, professor, vale 6. E essa distância aqui de baixo, que é a base do meu triângulo, professor, é do 0 ao 4, né, professor? Ela vale 4. Eu já tenho, professor, o cateto oposto, esse 6 aqui, professor, ele é o meu cateto oposto do ângulo, é o Có. E esse 4 é o meu cateto adjacente. Espera aí, professor, quer dizer que toda vez, letra E, tá vendo? O pessoal já está chegando na resposta. Toda vez, professor, que eu precisar achar o A, eu posso desenhar um triângulo abaixo da reta e nesse triângulo visualizar o ângulo. O ângulo é sempre o ângulo formado entre a reta e a horizontal. Professor, então o A está fácil aqui. O valor do meu A, professor, é igual eu pegar o cateto oposto, que é 6, dividido, professor, pelo cateto adjacente, que é 4. Só tem um detalhe. Você lembra que nós consideramos para a função decrescente, professor? Então, nesse caso aqui, o meu A vai ser menos o cateto oposto pelo cateto adjacente, professor, porque a função é decrescente. Posso simplificar este 6, professor, com este 4 por 2, professor, vai dar exatamente menos 3 sobre 2. Professor, já sei qual é a resposta. O A
é menos 3 sobre 2. O A deu menos 3 sobre 2. E o B eu já sabia que era 6. Então, se f de x é ax mais b, no lugar do A, eu vou escrever menos 3 sobre 2x. No lugar do B, eu vou escrever 6. A alternativa correta, letra E de escola, professor. Alternativa correta, letra E de escola. Professor, não entendi direito. Eu posso refazer para vocês entenderem. A nossa questão aqui pedia que você dissesse qual que era o gráfico que representava esta função. Deixa eu anotar aqui do lado a expressão, só para me refazer aqui para quem não entendeu. Tenho certeza que alguns ficaram na dúvida. Vou ser mais direto e mais prático. Se o A é menos 3,5, se o B é 6, e eu sei que f de x é ax mais b, a função vai ser menos 3 meios de x mais 6, alternativa E. Vamos lá, professor, explica de um jeito bem fácil para mim. Eu tenho aqui o gráfico. Oba! Acabou? Meu, gente, foi rápido demais. Desculpa, gente, passou tão rápido que eu nem vi. Primeiro momento encerrado, a gente vai dar aquela pausazinha super rápida, tá bom? Pausa, tá? Não vai embora não, a gente volta já já para terminar essa e outras questões de função do primeiro grau. Só uma pausazinha para água, tá bom? A gente volta já já.